ao grupo de varão, juntamente aí com o irmão Jones, que nos fez o convite para estar com os irmãos na noite desse sábado. Sou grato a Deus por fazer me acompanhado da minha esposa, minha filha, meu pai, os varão, as irmãs que estão aqui conosco esta noite para junto adorarmos o nome do Senhor. Sei que a minha retaguarda, homens de Deus aqui, que se fosse ministrar o coração dos irmãos, teria uma palavra aí que, de repente, como já ouvimos aqui, iria mexer com você, deixar você até maravilhado por aquilo que iria ouvir esta noite. Mas me escolheram, eu vou agarrar esta oportunidade. Sou grato por estar aqui, rever alguns irmãos, o amigo, os irmãos ali de Correias. Transmito um abraço ao pastor Joel e quero compartilhar com os irmãos em cima desse texto. É bem verdade que quando os varões local aqui começaram a louvar, me lembrei do Marquinhos. Marquinhos disse que tem dia que a gente vai pregar e não tem nenhuma mensagem, e tem dia que a gente tem 2 ou 3 e a gente fica: em qual vou pregar hoje? E a gente começa um questionamento a respeito do que vamos entregar nessa ocasião. Mas, querido, antes de eu entrar aqui no texto, eu tenho de costume e eu quero voltar a afirmar isso aqui. Nós reunimos aqui em primeiro lugar para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, a reluzente estrela da manhã, o mais desejável de todas as nações, aquele que morreu, viveu e está vivo para todo sempre, aquele que manda em cima e manda embaixo, aquele que rege, aquele que tem, aquele que governa, aquele que constitui, aquele que destitui, aquele que chama, aquele que dá, aquele que leva, aquele que faz, aquele que ensina, aquele que sara, aquele que mata, aquele que dá vida, aquele que exalta, aquele que humilha, aquele que edifica, aquele que solidifica, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, primeiro e derradeiro. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. João disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser glorificado. E quem veio glorificar a ele, quem veio aqui esta noite exaltar a ele, quem veio aqui esta noite cultuar a ele, quem veio aqui esta noite apresentar o seu louvor, a sua adoração para ele, então levante a sua mão, dê glória, exalte, glorifique o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Não perca, querido, essa oportunidade. Não perca por nada, aleluia. A oportunidade que você tem, a maior oportunidade é de glorificar o nome do Senhor, aleluia. O homem foi criado para louvor, para glória, para engrandecer e bendizer o nome do Senhor, quando na verdade aquele que tinha oportunidade abriu mão porque pensava ser maior. E por isso então Deus dá ao homem a oportunidade de engrandecê-lo, o seu santo e bendito nome, aleluias. Pois bem, irmãos, nós estamos diante de um texto que aparentemente a gente lendo agora só o versículo chave, a gente encontra uma afirmação de um rei que não tinha conhecimento de Deus, e ele fazendo uma declaração num momento, querido, em que ele estava sofrendo, sendo atribulado por causa de um sonho. Enquanto um sofre uma perturbação por causa de um sonho, o outro sofre uma prisão porque sonhava. Enquanto um está desesperado por causa do seu sonho, o outro está trancado e aprisionado por causa do seu sonho. Mas quem estava livre e sonhava sentia preso, amarrado. Mas quem sonhava e estava preso não se sentia preso, não se sentia amarrado e nem travado. Ao invés, querido, parecia ser na verdade um oposto.
porque o que estava em liberdade não sentia paz, e o que estava preso gozava e desfrutava de uma verdadeira, de uma plena paz. Oh glória, por causa de uma coisa, da presença. Aleluia. Ele tinha uma presença que o outro estava no governo, no poder, com autoridade, no palácio não tinha, mas ele desfrutava de uma presença que ele estava na prisão, no cárcere, trancado, amarrado, aprisionado, mas ele desfrutava de uma paz por causa da presença. Oh glória, o que te faz ser feliz, o que te faz ser alegre, o que te faz regozijar, o que te faz jubilar, não é a posição, não é o status, não é o que você possui, o que você tem, não é a forma que te vê, é o que você tem dentro de você, é o que você carrega com você. Aleluia. Você pode estar trancado, amarrado, aprisionado, mas se tem a presença, nada disso para você, inibe você, aleluia, ofusca você. Trancaram Paulo e Silas, amarraram Paulo e Silas, mas esqueceram, não era possível trancar a presença, não era possível prender a presença, e quando a presença se manifesta, as portas se abrem, aleluia, o louvor liberta a alma, aleluia. Não se preocupe por aquilo que possa te aprender, aprisionar externamente, aleluia, se alegre com aquilo que te liberta interiormente, e a minha Bíblia diz que o que liberta interiormente é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, oh glória. Nós somos dependentes da presença, irmão. Aleluia, eu careço, totalmente dependente da presença do Senhor. Aleluia, oh glória. Faraó está no poder, na autoridade. Quando o Faraó libera esse versículo aqui, quando é pronunciado dos lábios do Faraó, é porque a situação de Faraó estava fora do seu controle. Apesar de ser o rei do Egito, não tinha controle diante daquilo que lhe apresentou. O que se apresenta diante de Faraó é uma situação que para ele não tem solução. É tão verdade isso que o texto diz que Faraó chama os seus sábios, os que possuíam todo o conhecimento do Egito, os que tinham sido formados na ciência do Egito. Eles se apresentaram a Faraó, mas não tinham condições de solucionar o sonho de Faraó. Aleluia, oh glórias. E aí quando se apresenta o José, e o José dá a interpretação do sonho, Faraó olha para ele e diz essa frase: acharíamos um varão como este em que há o Espírito de Deus? Mas querido, o problema foi solucionado. A situação que Faraó se encontrava agora teve solução. E quando você encontra diante de alguém que esse alguém é capaz de solucionar o seu problema, você entende que esta pessoa, ou este irmão, ou esta irmã, é uma autoridade de Deus. Você reconhece Deus na vida desta pessoa. Você vê Deus na vida porque ela trouxe solução. Você tem um problema e chega diante de uma pessoa e diz: eu estou com uma enfermidade. Aí aquele irmão ora por você, você é curado. Você olha e diz: Deus é na vida desse irmão. Deus é com esse irmão. Eu vejo Deus na vida dele. Então por quê? Porque ele trouxe a você a solução do seu problema. Ele resolveu o seu problema. Então, irmãos, aqui nós conhecemos a história, nós sabemos da história, mas se a gente olhar antes um pouquinho, por que é que José consegue solucionar esse problema?
Como é que José consegue chegar diante de Faraó, se apresentar e trazer a solução do problema para Faraó, sendo que muitos se apresentaram com sabedoria daqui de baixo, com sabedoria terrena, e não conseguiram solucionar, e agora José se apresenta? Aleluia! Como é que José consegue resolver este caso? Como é que José consegue se apresentar diante dessa situação e trazer uma solução para esse problema? Oh glórias! Porque José vai nos ensinar e trazer para nós lições extraordinárias, querido. Que com Deus as coisas não acontecem da noite para o dia. Não existe lâmpada, não existe a magia mágica, não existe gênio, né? Não existe nada disso. Com Deus é uma vida, é uma caminhada, é uma intimidade. Aleluia! Com Deus não é agora, instantaneamente, não é macarrão, não é miojo. Com Deus é um tempo, oh, aleluia! Com Deus as coisas não acontecem de uma hora para outra. Há toda uma trajetória, há um percurso, há uma caminhada, mas quem permanece, quem tem continuidade, quem tem progresso, quem tem persistência, quem continua, irmão, aleluia, de repente, aleluia, uma hora ou outra, nem pensando, nem imaginando que seria dessa forma, se apresentará para ser o instrumento de Deus, se apresentará para ser o canal de Deus, se apresentará para ser o veículo que Deus há de trazer a solução, a resposta, o livramento, a cura, aleluia, a paz, será o canal, aleluia, o veículo usado por Deus, aleluia. Mas até chegar esse momento, você terá sonhos, e os seus sonhos serão desprezados. Você sonhará sonhos, e os seus sonhos serão rejeitados. Aleluia. Você pensa que para José esse foi o primeiro sonho da vida dele? Não foi o primeiro sonho. O primeiro sonho ele ainda estava em casa. O primeiro sonho ele ainda estava no meio dos seus. No primeiro sonho ele contou aos seus irmãos. Não foram os seus irmãos que o contaram, ele contou. E quando ele conta o seu sonho, ele foi invejado. Sentiram inveja dele. Aleluia. Porque não sonhava o que ele sonhava, mas aleluia, queria viver o sonho que ele estava sonhando. Tem muita gente que não sonha o que você sonha, mas quer viver ou quer ter o que você tem. Aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Será que esse sonho é dado a José? Porque José deitou de barriga cheia e ele sonhou apenas porque estava de barriga cheia? Ou porque ele tinha algo que se destacava? Ou porque ele possuía algo que, aleluia, diferenciava, aleluia? O sonho de José não era sonho de barriga cheia. Então não adianta a gente querer sonhar um sonho de alguém. O que Deus deu para ele é para ele, o que Deus deu para ela é para ela, e o que Deus deu para você é para você. Aleluia. Eu não sei o que é que Deus te entregou. Para um ele entregou uma quantidade de talento, para outro ele entregou outro, e para outro ele entregou outro. Aleluia. Cabe a cada um exercer o seu papel e acreditar e valorizar aquilo que Deus lhe confiou. Aleluia. Não fuja, querido, daquilo que Deus lhe entregou. Não corra. Aleluia. Agarre aquilo que Deus lhe entregou. Agora deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus lhe entregou, não queira fazer do teu jeito, não queira fazer da tua maneira. Aleluia. Deus deu a Moisés a missão de ser libertador do povo de Israel. Quando ele estava formado na ciência egípcia, ele disse: agora eu estou pronto e é a minha vez. Eu estou em toda força, com a minha varonilidade. Aleluia. Eu vou defender esse povo, eu vou livrar a Israel. Foi uma decepção, porque Deus não conta com a força humana. Aleluia. Quando ele tentou da maneira humana, ele se decepcionou, precisou fugir. E lá no deserto, 40 anos depois, o Senhor se apresenta e diz assim: Moisés, eu conto contigo. O que eu coloquei na tua mão, o projeto que eu lhe entreguei, eu não abri mão dele. Você vai executá-lo, está na tua mão para fazer, para desempenhá-lo. E ele olha para Deus e diz: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de fazer. Aí o Senhor pergunta: o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então lança na terra. Quando ele lança na terra, a vara se torna uma cobra. E o texto diz que Moisés fugia dela. Quantas vezes nós queremos fugir da escolha que um dia nós fizemos, que outrora nós queríamos, que outrora nós desejávamos, mas Deus olhou para Moisés e diz: não fuja,
Jesus. Se Ele te confiou uma obra, se Ele te confiou uma missão, pega por baixo. Quem está no poder, no controle é Ele. Quem manda na situação é Ele. Então pega por baixo, mas não fuja dela. E seja o instrumento de Deus. Aleluia. Quer que você seja, desempenha o papel que Deus te chamou para desempenhar. Aleluia. O texto diz, irmãos, que José, por causa dos seus sonhos, começa a ser invejado. E aqui, querido, a inveja trará sobre a vida dele situações que nós não gostamos. Porque se tem uma palavra que todos nós detestamos, ninguém acha essa palavra bonita. Existem palavras que mexem com a gente, que emociona a gente, que deixa a gente empolgado, entusiasmado. Mas a palavra que eu vou agora transmitir aos irmãos não mexe, não traz nenhuma emoção. Se chama traição. Você gostaria de ser traído? De maneira nenhuma. Você gostaria que um amigo te enganasse? De maneira nenhuma. Que seu esposo ou sua esposa? De maneira nenhuma. Que o irmão que você congrega com ele fosse infiel a você e traísse você, a sua confiança? Também de maneira nenhuma. É uma palavra que ela soa muito diferente, amarga, parece como um fel, dói na alma quando você ouve a palavra traição. Mas José, querido, estava passando por um processo. A caminhada de José não é diante somente do palácio. Toda a história de José teve um momento, uma trajetória, e essa trajetória é o percurso que muitas vezes trilhamos e caminhamos na nossa vida. O texto diz que, por inveja de José, quando ele vai se apresentar aos irmãos, seu pai envia. Quando eles viram José ainda de longe, eles disseram: lá vem o sonhador, oh glória. Eles olharam para José e disseram, de longe eles viram que era José. José trazia uma túnica que identificava. José trazia algo que por onde ele passava alguém dizia: esse é o filho amado de Jacó. Aleluia. Mas o destaque que José trazia dentro de casa não era valorizado, porque José não compartilhava das coisas erradas dos seus irmãos. Antes, aquilo que era praticado nas ocultas ou nas trevas, José se colocava na luz e revelava. José não aceitava nenhuma prática errada, José não compartilhava. E por isso a Bíblia diz que as trevas não combinam com a luz. Aleluia. Os irmãos de José, por inveja de José, aleluia, eles vão atacar José. Primeira coisa que eles vão fazer com José, eles vão despir José da sua túnica. A túnica de José era um sentimento que eles nutriam. Eles tinham um sentimento muito grande. José não recebeu aquela túnica para se destacar entre os demais. José recebeu aquela túnica porque sua atitude o fazia merecedor daquela túnica. Os atos de José fizeram com que o pai investisse tempo e preparasse para José algo diferenciado na vida de José. Oh glória, aleluia, oh glória. E se tinha uma coisa que José sabia fazer, era valorizar a confiança de seu pai. José não traía, foi traído, mas não traiu a confiança do seu pai. Oh glória, aleluia. Então eles despiram José, o símbolo do ressentimento deles. Eles pensaram: a gente vai tirar a capa de José e a gente vai solucionar esse problema. Quero ver se alguém vai olhar para José e vai saber quem ele é. Eu quero ver se alguém vai conseguir identificar quem é José. A gente tira a identidade dele. Aleluia. Tiraram a capa de José. Outra coisa, lançaram ele numa cisterna. Aleluia. Nós queremos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar o seu sonho. Ele está numa cisterna.
cisterna, ele não tem nenhuma possibilidade de sair dali. É assim, querido, o traidor, o invejoso, ele quer lançar numa cisterna, ele quer amarrar, ele quer impedir, ele não quer que você viva o projeto, o plano de Deus, mas está enganado. Quando pensaram que lançando Daniel na cova o problema estava solucionado, é aí que se deram mal, porque foi aí que o Deus de Daniel se apresentou e disse: eu passo por ele uma noite na cova, eu livro ele da cova. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Terceira coisa, sentaram para comer. Tem gente que acha que consegue comer traindo o irmão. Tem gente que acha que consegue comer lançando ele na cisterna. Tem gente que acha que consegue digerir o alimento. Está enganado, você está enganando a si mesmo. Aleluia, você não consegue enganar. O único enganado é quem trai. O único enganado é quem comete essa situação. Porque, aleluia, ele pensa que está comendo, mas não está se alimentando, não está se sustentando, não está tendo firmeza. Aleluia, ao contrário, José está na cova, não tem alimento, mas tem sustento. Aleluia, tem providência, tem cuidado, tem proteção. Aleluia. Não adianta alimentar de forma errada, não adianta comer de forma errada, não vai dar em nada. Aleluia. E eles sentaram para comer, sentaram para banquetear. Oh, que banquete falso, oh, que comida sem nutriente. Não vai resolver o problema deles, não vai solucionar a necessidade deles. Aleluia. E eles continuam na sua trama, na sua traição. E o texto diz que eles continuaram. Aleluia. Porque quem não se alimenta direito, querido, ele abre mão e vende qualquer coisa. Você lembra de Esaú? Por falta de alimento ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Por falta de alimento e de nutrição, os irmãos de José venderam ele por 30 moedas de prata. Aleluia. Abriram mão de José porque ele não estava sendo nutrido. Abriram mão de José porque não estava sendo bem alimentado. Quem não alimenta negocia, quem não alimenta barranha, quem não alimenta vende, quem não alimenta trai, quem não alimenta machuca, quem não alimenta fere. Agora quem alimenta? Sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Venderam José. Aleluia, venderam José. Aleluia. Oh glória. Aí José passou pelo processo da traição, sofreu tudo isso aqui. É agora vendido. José entra na segunda fase, aleluia, do sofrimento. Oh glória. José entra no momento agora que a fase agora começa de forma diferente. É muito enganosa, é muito perigosa. Cuidado com aquilo que muitas vezes parece ser bom. Cuidado com aquilo que parece ser a porta. Cuidado com aquela oportunidade que parece ser magnífica, perfeita ou extraordinária. Se a gente não se cuidar, cuidado. Essa porta pode ser a tentação para a destruição, para o fracasso. Aleluia. Mas José, querido, aleluia, ele não se rende. E o texto diz que ele é vendido como escravo. E lá no Egito, Potifar compra ele. Oh glória. Mas eu disse aos irmãos que Faraó percebeu que José tinha algo diferente na vida dele. E lá agora o Potifar também percebe. Porque mesmo não tendo a capa, aleluia, aleluia, José não estava preso naquilo que o pão ou que alguém poderia falar a respeito dele. José, aleluia, não era somente aquilo que alguém havia tecido a respeito dele. Não era a capa que falava quem era José. Era José que falava quem era Deus. Não era a capa que revelava as características de José. Era José que mostrava quem era Deus no meio do Egito, no meio daquela nação pagã. Era José revelando Deus aonde ele pisava, aonde ele passava, onde ele colocava a planta do pé. A presença de Deus se manifestava na vida de José. Não é o terno, não é a gravata, não é a tua roupa, é a tua vida, é a tua comunhão, é a tua intimidade.
Aleluia. Porque quando Potifar percebe que José tem algo diferente na vida dele, ele vai dar para José. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor. O meu pastor tem uma frase que ele diz assim: você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. E você quer conhecer ainda mais, tira o poder que você deu para ela. Oh irmão, isso é muito sério. Aleluia. Isso aqui mexe. Aleluia. Coloca uma pessoa no carro e você vai ver quem ela é. Mas tira ela do carro e você vai reconhecer quem ela é novamente. Porque quando o filho estava em casa, que o pai deu para ele tudo que ele queria, ele era uma pessoa. Mas quando ele voltou, ele disse assim, ele bagunçou a vida dele, ele perdeu tudo. Ele disse assim: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não merecia mais. Ele reconheceu, ele disse: eu não mereço. Mas ele estava enganado. O pai não era pai somente por causa daquilo que ele possuía. O pai era pai porque ele era filho. E o pai não abria a mão dele como filho. Não estava embarcando. Vocês estão entendendo, irmão? O pai o valorizava. Independente da atitude que ele tomou, o pai olhava para ele e via ele como um filho. Mesmo perdendo, mesmo abrindo mão de tudo, o pai o coloca na mesma posição e do mesmo jeito. Mas deixa eu voltar para José. E o texto diz então que Potifar coloca José como autoridade maior na sua casa, o mordomo. Aleluia. Toda a autoridade da casa de Potifar é entregue na mão de José. E o texto diz que José agora começa a governar a casa de Potifar com total ou com excelência. Aleluia. As coisas vão andando muito bem. E aí o sucesso começa a aparecer. Quando você começa a governar algo e começa a dar bem, aí, querido, as coisas começam, o vento começa a ser favorável. E o perigo do vento favorável é que muitas vezes ele nos engana. Eu gosto da passagem de Atos 27, quando diz, soprando, no versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram de perto, costeando a ilha de Creta. O vento era contrário, mas um pouquinho antes, nos versículos anteriores, Paulo estava admoestando, dizendo para eles: vejo que a viagem será trabalhosa, com muito dano, muita perda, não só da embarcação e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao mestre e ao piloto do navio do que o que Paulo dizia. E o texto diz: não sendo porto próprio para invernar, a maioria era de opinião que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí invernar. Aí o vento vem soprando brandamente. É isso que nós queremos. Todo mundo, a maioria quer viajar, a maioria quer prosseguir. Só Paulo quer ficar, mas Paulo quer ficar na direção. Paulo quer ficar debaixo da autoridade. Paulo quer ficar debaixo da vontade do Senhor. A maioria não manda. Há um ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus muitas vezes se manifesta no homem sozinho no Carmelo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, serve-o. Aleluia. Eu preciso concluir, irmão. Eu preciso encerrar. Aleluia. Quando José começa a ter destaque, quando os ventos começam a soprar favorável, José não levanta a âncora. José não vai à toa. José não deixa a vida me levar. Aleluia. José permanece José permanece na mesma obediência, na mesma pegada, na mesma intimidade e na mesma comunhão. José sabe quem é a razão de tudo está dando certo na sua vida. Por isso José não perde o foco, José não perde o objetivo. Aleluia. José, querido, não se deixa ser levado e conduzido. E o texto diz que a casa de Potifar vai sendo abençoada. Todo mundo olha para José. Segundo alguns historiadores, dá até nome. Até Zuleika, a mulher de Potifar, coloca os olhos em José. Cuidado, hein? Nem todo mundo que coloca os olhos na sua vida está na direção de Deus. Nem todo mundo que traz elogio para você é da parte de Deus. Hein? Cuidado com certos elogios que aparecem para você. Rejeitem. Aleluia.
Eu não posso pregar outra coisa, tá, irmão? Está aqui no texto. Eu tenho que pregar o texto. Foge disso daí. Aleluia. Não aceita não. Oh glória, você tem intimidade com Ele. Receba aquilo que vem de dele para você. Oh glória, cuidado, hein? Cuidado com essas palavras que está vindo para você, que você acha que está. Cuidado, enganoso é o coração, hein? Está fazendo o coração sentir vaidoso. Hein? Cuidado, hein? Abra o teu olho, desperta. Aleluia. A Bíblia diz: ó tu que dorme entre os mortos, levanta-te, porque Cristo vai te iluminar. Isaías diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas cuidado, hein? Aleluia. Se você não vigiar, as trevas te pegam, hein? Se você não estiver atento, cuidado, hein? Batseba pode ser o laço. Cuidado, hein? As oportunidades. Cuidado, hein? Aleluia. As ofertas, a capa, a vestimenta, tudo que a mão trouxe. Cuidado, não é para você. Geazi, cuidado, se tornará leproso, hein? Abra o teu olho, não toma posse, não queira aquilo que não é teu. O que é teu é para você. Deus tem reservado é para você. O que Deus confiou para você, agarre, segure, tome posse, continue na posição, aleluia, e glorifique o nome do Senhor, aleluia. Aleluias. A Bíblia diz que Zuleika coloca os olhos em José, mas José coloca os olhos em. Então não tem problema. Podem olhar para você. Você não pode impedir ninguém de olhar para você. Você não pode impedir ninguém de falar algo para você. Você não pode impedir ninguém de falar mal da tua vida, falar bem da tua vida. Agora você não pode estar voltado para o que fala de você. Você precisa estar voltado para que os céus manifestem sobre você. É que os céus falam de você. É o que manda. Aleluia. Jesus perguntou para os seus discípulos: o que é que vocês me falam? Quem é que eu sou? Aí os discípulos dele que caminhavam com ele, que viam os milagres que ele fazia, disseram: alguns discípulos é Jeremias, João Batista, aleluia, Elias, qualquer um dos outros profetas. Mas quando ele entra nas águas, quando João batiza ele, a Bíblia diz que uma voz do céu se apresenta e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, aleluia, em quem eu tenho prazer. O que dirige a tua vida não é a voz daqui, é a voz de lá. O que governa você não é daqui, é de lá, aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. José tinha as convicções corretas. Ele não trocaria sua intimidade, sua comunhão com Deus por uma noite de prazer. Ele não estragaria a sua caminhada, o seu chamado, o seu ministério por uma noite prazerosa. Aleluia. A oferta do prazer sensual, aleluia, não era digna do peso que ela traz consigo. Então José diz para ela: não barganho, eu não negocio, mas só tem uma coisa, é que os irmãos não sabem. Lá atrás os irmãos haviam tirado a roupa de José, a túnica de José, mas não entenderam e não sabiam que se Jacó não preparasse uma capa para José, Deus usaria Potifar, mas daria para José uma outra capa novamente. Aleluia. Podem tirar, aleluia, mas Deus usa até o ímpio para reconhecer que o que você tem é diferente. Aleluias. Oh glória. Então José olhou e disse: aleluia, eu não vou ficar, eu não vou negociar, eu não vou barganhar. Eu tenho autoridade em tudo aqui, menos em tocar em você. Eu não faço isso. Aleluia. Ela agarrou a capa de José, segurou a capa, coisa que Sansão era forte e não fez, coisa que Davi era guerreiro e não fez. Aleluia. Coisas que outros eram para ter feito e não fizeram. Aleluia. Mas o fraquinho, o Davi, o José, aleluia, o fraquinho, aleluia, o que não tinha força, o que não tinha capacidade, o que já que passou pela cova, o que já tinha sido vencido, aleluia, vendido como escravo, ele não negocia, aleluia. Ele perde a capa primeira, ele perde a segunda, mas ele não perde a intimidade, ele não perde a comunhão, aleluia. Ele permanece com intimidade, aleluia. Podem tirar a tua posição, podem tirar o teu cargo, podem tirar, aleluia, mas a tua oportunidade não deixa você cantar, não deixa você pregar, mas deixa uma coisa eu te dizer, aleluia, não perca a tua intimidade, 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 aleluia, glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A terceira coisa que surge, irmãos, antes de José se apresentar a Faraó, o terceiro teste na vida de José se apresenta a tentação. Ele venceu o primeiro, a traição. Ele venceu o segundo, aleluia, e ele agora vai ter que vencer
Desculpa, irmão, ele venceu o segundo na tentação, ele vai vencer o terceiro agora, o sucesso. Oh glória, aleluias, aleluias. O sucesso, a posição, o poder. Você já viu que tem gente que ele é uma bênção, mas ele não tem nada. Ele é tão pequenino, ele permanece no culto, ele vem na igreja, ele ora, ele vai na campanha, ele vai no monte, ele vai na vigília, ele está em todo lugar. Mas o dia que ele receber uma posição, o dia que a situação melhorar, que a oportunidade, que a porta se escancarar, aleluia, devagarinho, 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 ele começa a se ausentar. E nem percebe, e ele está se ausentando. E ele está sendo, olha, atingido lentamente, aleluia, e ele não percebe que ele está sendo envolvido, ele está sendo dominado, ele está sendo possuído, e devagarinho ele vai se ausentando, aleluia. Mas José não, querido, José perde a posição, José perde a casa de Potifar, José é levado para a prisão, mas ele não perde a sua intimidade. Oh glória, oh glórias, aleluia. Olha que coisa interessante, irmão, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E lá na prisão José vai me ensinar uma grande lição, porque se ele venceu a traição e ele venceu a tentação, aleluia, ele vai ter que vencer agora a decepção. Deixa eu tirar meu ombro. Quem é que nunca ficou um dia decepcionado? Quem é que nunca um dia se sentiu desprezado? Puxa vida, eu estava fazendo tudo corretinho, estava fazendo tudo direitinho, e olha o que me aconteceu. Tudo que eu fazia era com boa intenção e fazendo direito. Olha o resultado. Olha o que acontece com José. Não parece, irmãos, olha, parece muitas vezes, não parece que a vida muitas vezes ela é injusta com a gente? Os fatos que nós narramos não parecem ser injustos com José. Diante de Potifar, o que comecei a pregar era verdade, maravilhoso, mas até chegar diante de Potifar, olha as injustiças na vida de José. Eu não sei quais são as injustiças, eu não sei quais são as frustrações que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado na sua caminhada. Rejeição, decepção, desprezo, traição, vendido, traição, né? Eu não sei, mas eu só sei de uma coisa, irmãos. José agora está na prisão e ele precisa vencer a decepção. O que é vencer uma decepção na prisão? É você estar no lugar onde você não queria estar. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas você ser instrumento onde você não queria estar. Para vencer a decepção, José precisava ser instrumento onde ele não queria estar. Ele não queria estar na prisão, mas ele precisava ser um instrumento de Deus naquele lugar. Você consegue entender isso? Você precisa ser instrumento de Deus muitas vezes aonde você não queria estar, porque muitas vezes aonde a gente não queria estar, a gente faz bico. Aonde a gente não queria estar, a gente começa, eu não canto. Aonde a gente não queria estar, o hino que a gente não queria cantar, a gente fecha a cara. Esse eu não canto, esse eu não toco, esse eu não vibro com esse eu não dou glória. É a decepção, você precisa vencer a decepção para Deus te exaltar. Se José não vence a decepção, Deus não o exaltaria diante de Faraó, mas ele precisa vencer a decepção sem amargura, sem ódio, sem ira, sem inveja, sem veneno. Tem gente envenenada, querido. Se não cantar o que eu gosto, eu não canto. Se não pregar o que eu gosto, eu não dou glória. Se não falar o que me anima, o que me alegra, eu saio empurrado e falo mal mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa, são crentes, querido, decepcionados, mas o crente pode estar onde ele não queria, mas ele precisa ser instrumento de Deus. Perceba uma coisa, José é o único na sua família que está sofrendo tudo isso, mas não está sendo perturbado. Ao contrário, os irmãos estão numa perturbação. Judá está perdendo aquilo que ele gerou. Ele gera
Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. José estava na prisão, José estava no cárcere, José estava preso, mas José estava onde Deus queria. Judá estava em liberdade, mas estava fora da vontade de Deus. Não estava onde Deus queria que ele estivesse. Judá, aleluia, estava tendo toda a liberdade, mas estava fazendo tudo errado. José estava preso, mas estava fazendo debaixo da bênção, da direção, da autoridade de Deus sobre a sua vida. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Preciso encerrar, irmão. Aleluia, aleluia. José não sucumbiu à decepção. Aleluia. Você lembra dos irmãos quando foram levados cativo para Babilônia? É isso? Às vezes eu engulo, aí minha filha olha para mim e me corrige: pai, você está falando errado. Babilônia. E aí, queridos irmãos, foram levados cativo por causa dos seus pecados. Lá na Babilônia, o texto diz do Salmo 137 que os cativos, os de lá, pediam para eles: entoam para nós canções. Comece a cantar as canções que vocês cantavam lá na terra de vocês. Aí eles estavam presos, faziam um biquinho e disseram assim: como é que nós entoaremos em terra estranha? Como é que nós vamos cantar? O nosso templo foi destruído, os nossos muros foram derrubados, os nossos jovens foram levados cativos, as nossas mulheres foram presas, as nossas casas saqueadas, foram queimados o templo. Como é que nós vamos cantar? Mas a Bíblia diz que enquanto eles não queriam entoar, Daniel disse: eu não vou me contaminar, mas eu vou fazer a diferença. Eu vou deixar Deus me usar nesse lugar. Deus vai me usar aqui. Ali eu vou ser instrumento de Deus aqui. Aleluia. Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus. Aonde Deus te plantou, cresça, floresça, produza. Aleluia. Aleluia. Como ele não sucumbiu, como ele não murmurou, era hora de Deus exaltar. Porque se você não lamenta, se você não murmura, se você não reclama, e se você concorda, você aceita, aleluia, se prepare, querido, Deus vai usar você. Se você entende que a posição que você está é o lugar que Deus vai te usar, Deus vai te usar. Aleluia. Deus não vai te decepcionar. Aleluia. Deus não decepciona ninguém, irmão. Se você acredita, Deus vai entrar nessa situação. Aleluia. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu estou dizendo que vou parar, meu irmão, e não paro. Aleluia. O rei falou assim: olha, nós vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais, e aí nós vamos ver quem é o Deus que nos poderá livrar das nossas. Aí eles disseram assim: olha, você pode aquecer 7 vezes mais, agora tem uma coisa: nós não dobramos o joelho. Aleluia. Nós vamos continuar glorificando a Ele. A gente não curva diante de estátua, a gente não reverencia a estátua, a gente é lançado no fogo. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, agora uma coisa é: se Ele der a oportunidade lá dentro dela, a gente passeia, a gente glorifica, a gente exalta, a gente canta hino, a gente canta louvor. O nome dele é exaltado. Aleluia. Oh glória. Aí o faraó, irmão, aleluia, está sendo perturbado. Oh glória. Já que ninguém lembra de José. José foi bênção, não lembra? Quando os dois moços foram levados para lá, o copeiro e o padeiro, José não estava amargurado. Aleluia. José não estava ressentido. José foi instrumento de Deus. Quando José vai passando, ele olha o semblante deles, olhou para eles e diz: vocês estão tão tristes. Por que toda essa tristeza? Você imagina se José fosse falar: vem cá, vamos falar de tristeza? Vocês estão tristes? Deixa eu contar para vocês como é que é a minha história. Porque tem gente, irmão, tem crente que ele é tão pessimista. Misericórdia. 10 minutos perto dele é uma eternidade. Ele só conta de fracasso, de derrota. Ele só conta naquilo que o diabo faz. Ele só conta do poder do diabo, do poder das trevas, da macumba. Ele só conta isso. Agora o crente cheio dos céus, cheio de Deus, ele faz que nem Estevão. Pode tirar pedra, pode tacar pedra. Ele não olha para a pedra, o tamanho da pedra, a ferida que a pedra lhe causa. Ele olha para cima e diz: eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. Aleluia. Ah, Jesus. Depois vocês não vão me convidar mais, né? Misericórdia. Jesus amado. Aleluia. Ele está pedindo para voltar amanhã. Não para agora então, mas já entendi. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Você não sabe de uma coisa: é que o fracasso dos servos de Faraó, o fracasso dos sábios de Faraó, aleluia, trouxe a possibilidade para o servo de Deus se apresentar na cena. Aleluia. Entenda uma coisa: muitas vezes o fracasso dos sábios daqui trará oportunidade para os loucos de lá se apresentar e manifestar a presença, a glória do eterno. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Agora é hora de José se apresentar a Faraó. Você sabe o que o texto diz? O texto diz que José se barbeou. Sabe o que José está revelando aqui para nós? José tem senso daquilo
que deve ser feito. José tem noção da forma que deve se comparecer e comportar diante da presença da excelência, o excelentíssimo Faraó. Então José se prepara. Sabe por quê? Porque José possuía dignidade, se barbeou, se preparou, vestiu adequadamente, porque José tinha senso daquilo que é apropriado. Tem gente que quer ser servo de Deus, mas perdeu a sensibilidade de como é que se apresenta na presença do rei. Faraó era homem, Faraó era daqui, José sabia se apresentar diante dele. Agora o meu rei é rei dos reis, em cima do céu, da terra e do mar. Vamos continuar. Aleluia. Segunda coisa, José tinha humildade, porque apesar de José ter direção de Deus, José não chegou se apresentando: manda em mim, manda para mim, eu resolvo, eu tenho solução. Não, aleluia. Quando o Faraó olhou para José e disse: ei José, aleluia, como é que é esse negócio? Aleluia, você interpreta mesmo, você revela mesmo. Ele deu uma olhada e disse: não está comigo, isso não está em mim, aleluia, não sou eu quem faço, oh, irmão, aleluia, não sou eu que, aleluia, que faço, aleluia, não é quem canta que faz, não é quem prega que faz, não é quem ora que faz, não é quem dirige que faz, aleluia, não é o pastor que faz, aleluia. Se ele não fizer, não acontece. Se ele não fizer, fica do mesmo jeito. Se ele não fizer, não muda. Mas se for do jeito dele, aí José se apresentou e disse com humildade: isso não está em mim, mas eu vou apresentar uma coisa, eu tenho fé. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho solução. Agora termino, tá, irmão? Diga. Eu não tenho solução, mas eu tenho uma coisa. Eu não tenho solução, mas eu tenho. Eu não faço, mas eu tenho uma posição. Aleluia. O Deus que eu sirvo faz. O Deus que eu sirvo resolve. O Deus que eu sirvo tem uma resposta. O Deus que eu sirvo interpreta o sonho. O Deus que eu sirvo traz a solução. O Deus que eu sirvo me mostrou: é assim, é assim, é assim, é assim. Aí o Faraó diz: esse é Deus, esse é Deus, esse é Deus. Deus abençoe. Deixa eu parar. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue abençoando ricamente a vida do nosso irmão pastor Davi. Sempre um instrumento usado por Deus. Todas as vezes que a gente convida, pronto, está sempre aqui nos